Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da ANAFRE. Depois de muitas explicações que já nos deu, apenas um ou dois aspectos que eu gostaria de focar e, antes de mais, deixe-me dizer que concordo consigo, com atitudes micros é que se chega aos grandes objetivos macro, principalmente quando se fala de alterações climáticas e coesão territorial. Porque, quanto a mim, no papel que as freguesias têm nesta nossa preocupação e abordagem com o pacote 2030, portanto, que é este quadro que nós estamos aqui a discutir e com as preocupações das freguesias, partindo do princípio que este pacote de descentralização com as competências estará findo quando também este pacote dos fundos estiver já finalmente negociado e, portanto, aí ver se há quais são exatamente as competências que vão estar para as freguesias. Mas ultrapassando esse ponto das competências, para além das competências serem nome próprio ou não serem nome próprio, que se acede aos fundos, ou seja, através dos municípios de protocolos, como aqui disse, porque há uma série de formas. A verdade é que, pela proximidade que as freguesias têm ao território e às necessidades dos seus fregueses, quais acha que devem ser, porque também acho que é importante que possamos que as freguesias digam aquilo que acham que é o mais importante que os fundos tenham, tendo em conta que o Governo anunciou que teria, na discussão deste novo quadro, 4 preocupações fundamentais: as pessoas, a inovação, a sustentabilidade, valorização dos recursos endógenos e o desenvolvimento do território. E, portanto, há aqui pelo menos duas parcelas que julgo que as freguesias podem ter papéis relevantíssimos e muitíssimo importantes, nomeadamente na valorização dos recursos endógenos, porque Portugal, que é um país com uma riqueza de recursos e variedade de recursos endógenos imensa, é dos países, aliás, mais ricos em termos de recursos endógenos, tendo em conta a sua dimensão e o seu território. Portanto, o papel que podem ter mesmo a nível de fundos comunitários que possam ajudar nesta valorização e quanto acham que pode ser o interesse que este novo quadro venha nesta aposta e também na coesão territorial, nomeadamente pela descarbonização. Sim, porque, ao contrário do que aqui foi dito, a descarbonização não se pode comparar aqui defesa com descarbonização, porque estamos a confundir critérios. A descarbonização, que é um dos pilares fundamentais, aliás, que já era no anterior quadro, que é um dos pilares fundamentais, é a descarbonização da economia, que passa, no que diz respeito às freguesias, pelo tal saco de plástico que se educa, ou pelo copo ou pela palhinha, mas tudo isto leva à descarbonização, porque, afinal de contas, esta estamos na escala micro, mas é através de muitas pequenas atitudes que leva. E nas freguesias também, por exemplo, qual seria a possibilidade de haver, a partir de agora, porque não sei se haverá, mas qual seria a importância que dariam, nomeadamente à possibilidade das freguesias acederem a veículos elétricos, com a possibilidade de trocarem a sua frota por veículos elétricos ou híbridos, portanto, desta forma também contribuindo, e todas estas pequenas candidaturas que podem ser feitas através dos fundos para que se possa fazer com isto esta descarbonização e esta economia circular. E, finalmente, também, qual é o grau de preocupação que nos podem dar, tendo em conta as últimas notícias que recebemos, nomeadamente o de 2 de maio, sobre o corte nos fundos da coesão e para a PAC, quer no primeiro e segundo pilar, que são alguns dos elementos fundamentais para o desenvolvimento do nosso território e principalmente para a coesão territorial. Qual é a preocupação ou a posição da ANAFRE relativamente a este? Esperemos que não se venha a verificar aí este anunciado corte nos fundos da coesão e da CAP. Muito obrigada.